como a do pescador Fernando Bezerra. No começo de outubro, Fernando e um amigo pescavam em São Vicente quando viram uma luz que se aproximava rapidamente do barco. Depois, um objeto pousou numa ilhota perto de onde estavam. Fernando voltou ao local no dia seguinte e encontrou estas marcas. Segundo os ufólogos da região, são as marcas de um disco voador. Nós constatamos 3 tipos de efeitos característicos. O efeito mecânico, que foi a marca impressa no solo. O efeito eletromagnético, que seria a causa de pane no motor do barco, da embarcação, e também o efeito fisiológico nas testemunhas. Foi irritação nos olhos, disfunções no organismo, que caracterizam um caso de 2º grau. Era uma espaçonave mesmo. Agora, que tipo que eu não sei. Deu para ver mais ou menos no escuro, e eu fiz um croquis, do que eu vi. Em 1º de outubro de 1995, aconteceu em São Vicente, estado de São Paulo, Brasil, um dos casos mais assustadores e impressionantes de interação de homens com uma estranha luz que baixou dos céus. Provas físicas, além de relatos, comprovariam que naquela noite aconteceu algo realmente estranho. Mas o que foi que aconteceu? O caso de São Vicente é um caso muito importante do litoral paulista, pois envolve um caso de 2º grau e envolveu 2 pescadores, o Wilson de Oliveira e o Fernando Bezerra. Como todas as noites, os 2 homens saíram navegando sozinhos para pescar. Nós fomos mais ou menos às 9 horas da noite para pescar. E chamamos ele, fomos pescar. E soltamos a rede e ficamos à espera. Uma noite tranquila de pesca estava a ponto de se transformar em um pesadelo que eles jamais imaginaram. Enquanto jogavam suas redes em um braço isolado do rio, observaram uma luz no céu que começou a se aproximar. Às 11 horas, aconteceu que um objeto veio do céu, não dava para ver ele vindo, porque é muito rápido, parou em cima da gente, acendeu as luzes. Aí ele veio uma luz forte. Aí eu vi que lá, eu corri por debaixo do barco. O Fernando ficou olhando. Não sabia o que era no momento, porque a luz era muito forte e a gente não sabia o que era. Porque era um objeto que não fazia barulho, não tinha fumaça e a luz era muito forte. E o que seria? Não era daqui. Só vi quando tava posando, chegou a posar. Aí eu peguei e se escondia e não vi mais nada. Os homens se assustaram, mas a curiosidade de Fernando Bezerra em entender o que acontecia foi mais forte que o medo. E eu fiquei olhando assim, amedrontado. Queria saber o que era aquilo, Quando quiseram se afastar, perceberam que o motor tinha parado de funcionar. As luzes cortou a energia da embarcação, que era diesel, cortou e o motor não funcionava. Eles estavam sozinhos no meio do rio, totalmente indefesos diante do fenômeno que se aproximava. O que era essa luz? O que aconteceu com os pescadores? Existem provas concretas desse estranho fenômeno? No dia seguinte, os pescadores encontrariam provas incríveis sobre a experiência que acabavam de viver. Primeiro de outubro de 1995, os pescadores Wilson da Silva Oliveira e Fernando Bezerra estavam no meio do rio Piacabuco, no estado de São Paulo, quando uma forte luz apareceu no céu e começou a descer. Os homens se assustaram. Depois de permanecer uns minutos sobre eles, a luz seguiu seu caminho e aterrissou em uma ilha próxima. Quando as luzes entrou dentro do mato, aí passou a funcionar o motor. Foi quando nós fomos embora. Abandonamos rede, abandonamos tudo. Fomos embora. Os pescadores voltaram aos seus lares visivelmente alterados. O Wilson chegou em casa não falava coisa com coisa. O Wilson estava meio desnorteado. Eu não entendia o que tinha acontecido. Evidentemente, a exposição à luz os havia afetado fisicamente.
No dia seguinte, decidiram voltar ao lugar para procurar evidências que comprovassem o que tinham visto. Surpreendentemente, encontraram essas provas. O mato estava retorcido e desidratado. Tirou o líquido do mato. O mato não queimou. O mato não era queimado, era desidratado. Tirou o líquido do mato, em volta tudo. Imediatamente, os pescadores se comunicaram com peritos para tentarem compreender o que havia acontecido. Edson Boaventura foi rapidamente ao lugar indicado. Havia uma marca de 5,5 metros de diâmetro e próximo a essa marca havia umas marcas de sapatas, que eram marcas retangulares de 15 por 20 centímetros de tamanho, de espessura, e com alguma profundidade também, por causa do peso que esse objeto colocou. O investigador pegou as provas para tentar explicar o que tinha acontecido. O que foi que aconteceu? De que eram essas marcas que ninguém pôde identificar? O caso não terminou ali. Os dois pescadores começaram a sentir em seus corpos os efeitos daquele encontro. E eles falaram. O Wilson ficou com muita dor de barriga, muita dor de cabeça, mas nesse período ele não foi ao médico. Eles tiveram dores de cabeça, tiveram náuseas, vômito, eles sofreram algumas interferências por terem ficado expostos ao campo eletromagnético do OVNI. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, uma pessoa que sempre pescou, nunca reclamou de nada. E logo depois, quando meu pai começou a ficar doente, a gente mesmo se perguntava, será que foi por causa, que eles viram a nave? Porque meu pai nunca teve nada, nenhuma gripe. E logo depois começou a emagrecer de uma hora para outra. A minha saúde, ela melhorava, piorava, melhorava, piorava. Eu pesava 100 quilos. Em 2 meses eu perdi 50 quilos. O médico desenganou, entendeu? Me operaram, botaram uma válvula de metal, uma válvula. Daqui a mais de 10 anos vão abrir para trocar essa válvula. Não sei o que foi, não sei por que foi causa dessa radiação que me deu, entendeu? Eu nunca senti nada. Estava tudo bem de saúde. Por que aquilo aconteceu? Aí eu fiquei pensando, foi das luzes que eu vi. A partir desse dia, Wilson também decidiu deixar de pescar pelas noites e mudou de profissão. O que foi que aconteceu? De que eram essas marcas encontradas na ilha? Por que começaram a ter problemas de saúde? O que pode ter sido este estranho fenômeno? Os avistamentos podem ser perigosos? Mais de 100 bilhões de galáxias, centenas de bilhões de estrelas e planetas. Estamos realmente sós no universo? Milhares de pessoas no mundo todo afirmam ter visto OVNIs, os objetos voadores não identificados, sendo que muitos filmaram ou fotografaram. Na maioria dos casos, este fenômeno é relacionado a discos voadores que seriam conduzidos por seres extraterrestres. Você acompanha agora uma incrível história baseada em relatos verídicos em mais um episódio de O Mistério dos OVNIs. Esta é uma história real. Os acontecimentos aqui dramatizados ocorreram no dia 1º de outubro de 1995, no litoral sul do estado de São Paulo, e foram publicados na revista UFO, a revista de ufologia mais antiga do mundo. A incrível história que você vai acompanhar aconteceu no município de São Vicente, no litoral sul do estado de São Paulo. Domingo, 1º de outubro de 1995, 17 horas. Abasteci o barco, fiz meus lanches e liguei para o Wilson em torno de umas 5 horas da tarde para poder a gente ir pescar. Eu pesco durante a noite.
O pescador Fernando Bezerra liga para seu colega, o também pescador Wilson da Silva, marcando o horário do trabalho dessa noite. Pronto. Wilson, Ô, Fernando. vamos pescar? Não, vamos sim. Eu te aguardo lá no barco, hein? Beleza, então. Tô indo pra aí, então. Dessa vez nós vamos pescar vários. Eu vi a previsão hoje. O mar vai estar bom hoje. Traz as redes. Já tá tudo certo. Não, beleza. Te aguardo lá no barco, ok? Beleza, então. Tô indo pra aí, então. Falou. Pescar. O Fernando ligava sempre, saía direto pra pescar. 17 horas e 30 minutos. Os dois pescadores se encontram num pier em São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Ali era o ponto de partida para a pescaria daquela noite. Os homens partem para mais uma noite de trabalho. Eles nem imaginam o fato surpreendente que vai acontecer logo mais à noite. Nós saímos em torno de umas 5h30 da tarde para poder soltar as redes à noite. Porque eu solto as redes e recolho a parte da manhã. Fernando e o Wilson navegam em direção ao rio Piaçabuçu, local onde pretendem lançar suas redes. Um estranho silêncio paira no ar. Os pescadores estranham a situação. – 20 horas e 30 minutos. Os pescadores chegam ao local escolhido para lançar as redes. Essas redes costumam ser soltas e recolhidas apenas no dia seguinte. 22 horas e 4 minutos. Como só poderão recolher as redes na manhã seguinte, Fernando e o Wilson têm que passar a noite ali, dentro do barco. E aí, Wilson? E a Jéssica? Como tá? Tá bem. Tá bem? Tudo bem lá na família, lá? Graças a Deus, né? Mas o tempo tá meio... Você não tá com cara de coisa boa, não. Pai, tá piorando o tempo, hein? Fenômenos estranhos começam a acontecer. Os pescadores não fazem ideia do que está por vir. 23 horas e 30 minutos. Wilson, vou ligar o barco para carregar a bateria, ok? Beleza. Depois de algumas horas no rio, Fernando, como de costume, liga o motor do barco. A gente sempre liga o barco um pouquinho para poder carregar a bateria, para poder não descarregar a bateria, entendeu? Sempre carregando um pouquinho, o alternador. Aproveita e dá uma olhada na bomba d'água lá. Okay? Beleza. Pode deixar. Mas o que está acontecendo? Subitamente, o motor e as luzes do barco param de funcionar. Cortou totalmente a corrente interna do motor. Não funcionou de jeito nenhum, nada, luz, nem nada. Não funcionou. Wilson, sobe com a lanterna? Tô subindo. Estranho. O que você aprontou, rapaz? De repente acabou a luz, meu. Esquisito. Acabou a luz? Foi entender isso? Do nada. Isso é estranho. Não, do nada acabou a luz. Estranho, hein? Você tava aqui em cima, o que é que você fuçou? Tudo muito estranho. Em meio ao silêncio e à escuridão da noite, os pescadores começam a ficar apavorados, sem entender o que está acontecendo. Wilson, jeito estranho. Olha lá. Negócio estranho, hein? Uma Mas luz parece distante, um balão? branca, é vista pelos pescadores. Difícil ser um balão. É, tem umas luzinhas assim, mas eu ainda acho que é um balão. Não. Nós vimos uma luz bem pequenininha, já era mais de 11 horas da noite. Mas pensamos que era um helicóptero, alguma coisa, né?
Para surpresa dos pescadores, a luz se movimenta rapidamente em direção a eles. Tá vindo pra cá, nessa direção, ó. Mas aquilo veio numa velocidade tão grande que eu me assustei. Aí que chegou próximo de mim, em torno de uns 400, 500 metros. Meu Deus do céu, que é isso? O objeto voador não identificado para sobre o barco onde estão os pescadores. Uma forte luz branca ilumina a embarcação. Assustado, Wilson se esconde no porão do barco. Mesmo com medo, Fernando permanece olhando. Esse objeto voador não identificado tem uma forma discoide, com cerca de 10 metros de diâmetro. É assustador. O objeto voador não identificado se afasta do barco. Em seguida, pousa na Ilha do Major, localizada a poucos metros de onde os pescadores estavam. Estranho. Wilson, sai fora daqui, meu. O barco ficou sozinho aqui, cara. De repente, o motor e as luzes do barco voltam a funcionar. Sai fora, rapidez aí. Bora, rapaz, bora, arrasta o barco, bora. Apavorados e sem entender o que está acontecendo, Fernando e o Wilson saem o mais depressa que podem daquele local. Segunda-feira, 2 de outubro de 1995, 2h28 da madrugada. Fernando chega em casa muito assustado. O pescador descreve para sua mulher tudo o que viu. Ela custa a acreditar que seja verdade. Fernando desiste de convencer a esposa e vai dormir. Contei para todo mundo. Contei para os filhos, contei para todo mundo. Acordei todo mundo, vizinho, acordei todo mundo. Explicando o que eu tinha visto, que eu nunca tinha visto uma coisa daquela, que é uma coisa do outro mundo, porque não acreditaria naquilo ali. Eu passei a acreditar quando eu vi. 7h20. Sem ter conseguido dormir direito, assim que amanhece, Fernando liga para uma rede de TV contando o que viu na noite anterior. Quinta-feira, 5 de outubro de 1995, 7h da manhã. Alguns dias depois do avistamento do OVNI, os pescadores conseguiram a atenção da mídia, que foi até a Ilha do Major investigar o caso. Um ufólogo e um biólogo também foram à ilha a convite da equipe de reportagem. Fomos até lá para ele ver o que era aquilo. Alguns metros adiante, eles encontram algo que jamais haviam visto em suas vidas. No meio da vegetação, eles encontram uma marca circular de 5 metros de diâmetro. Essa marca no solo está amassada e nivelada em sentido horário. No interior da marca, há 4 sinais das sapatas, os apoios de um OVNI distribuídas de maneira proporcional e afundadas cerca de 1,5 cm no solo. Cada um desses sinais mede 10 por 15 centímetros. Eles já tinham saído, mas deixou todas as pegadas, deixou tudo lá. Deixou o rastro dele, deixou as pegadas e foram embora, acho que à noite, porque durante o dia não tinha mais nada lá. Esse caso foi divulgado na época, foi publicado em um jornal local e aí chegou até o nosso conhecimento. Aí nos dirigimos, reunimos vários pesquisadores, não só daqui da região do litoral, mas também de São Paulo, capital, e fomos até o local onde houve essa marca desse pouso desse objeto. Tinha umas marcas quadradas com as pegadas. E tinha uma bola assim entre o mato, meio queimada assim. Essas marcas na ufologia são conhecidas como ninhos, que são marcas circulares exatamente simétricas que aparecem nas vegetações ou plantações. Enquanto a equipe de reportagem capta imagens do local, o biólogo recolhe amostras do solo para uma análise posterior. O ufólogo fotografa e busca todo tipo de evidências que possam esclarecer se houve ou não a presença de um objeto voador não identificado.
tiramos várias fotos no local, não só da vegetação amassada, como também dessa sapata, né, dessa marca feita pelo trem de pouso da nave, que era uma marca bem definida. Alguns dias depois, laboratório de análise geológica. A análise do pH do solo, que determina o grau de acidez, não apontou alterações significativas. Porém, alguns testes envolvendo o plantio de sementes em amostras colhidas no local do pouso detectaram uma germinação acelerada, o que não ocorreu com as porções obtidas fora da marca, que foram usadas para efeito de comparação. Uma inexplicável superadubação do terreno foi constatada, mas ainda não se encontrou uma explicação para o fenômeno. O terreno, ali, o solo, no interior de onde estava essa marca, realmente passou por alterações químicas naquele local. Alguns dias depois, Santa Casa de Misericórdia. Os dois pescadores ainda sentiam os efeitos do contato com a nave. Eles ficaram vários dias com os olhos irritados devido à forte luminosidade do OVNI e sofreram também fortes diarreias, dores de cabeça e sede fora do comum. Fato curioso é que esse objeto causou efeitos físicos, tanto nas testemunhas que tiveram irritações nos olhos e outras disfunção no organismo, como também amostras físicas na embarcação, que chegou até a queimar o motor, que depois eles tiveram que trocar o motor da embarcação. Me adoeci, o Wilson ficou doente, eu fiquei com problema nos olhos, do motivo da claridade da luz. Não foi a mesma, a minha saúde não foi mais a mesma. Me prejudicou minha saúde, a minha e a do Wilson, até hoje. 3 meses, 4 meses para fazer exame, para ver como está o corpo. Para os pescadores, ufólogos e outros pesquisadores desse tipo de fenômeno, não há dúvida. Um objeto voador não identificado pousou na Ilha do Major, em São Vicente, em 1º de outubro de 1995. Autoridades consultadas sobre o assunto negam ter conhecimento de qualquer ocorrência desse tipo, seja naquela ilha ou em qualquer outro lugar do Brasil. Depois do socorrido, eu passei a acreditar em extraterrestre e em alguns seres vivos que tem em outro planeta. Porque eu não acreditava nisso. Passei a acreditar e hoje acredito. Eu acredito e vou acreditar até hoje que eu vi a nave. Eu vi.